Você que acompanha o Contexto sabe que toda terça e quinta a gente recebe o Urian Fantielli, nosso analista de política internacional. Urian, muito bem-vindo. Já está de novo no Brasil, ó. Vemos o seu cenário de sempre, já está de volta ao Brasil. Fez boa viagem? Tudo bem, Neila? Viagem muito cansativa, mais de 60 horas. Pega trem, pega van, pega ônibus, pega avião, pega outro avião. Tô em casa, finalmente. Então vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre a visita do chefe de Estado-Maior lá nos Estados Unidos, dos Estados Unidos, à Trinidade e Tobago. Pode parecer estranho, né? Uma visita à Trinidade e Tobago, um país que a gente quase não fala, um país que não tem aí grande importância mundial, mas tem uma importância por estar onde estar no globo, no mapa mundi, né? Conta pra gente o motivo dessa visita, por favor. Exatamente, está ali a 10 quilômetros da Venezuela. Então, o general Dan Kane, que ele é o chefe do Estado-Maior Conjunto, ou seja, é o militar de mais alta patente nos Estados Unidos, ele foi oficialmente para essa região do Caribe para visitar ali, no primeiro momento, aquilo que seria um dos navios da Marinha que estão no Caribe apenas para, entre aspas, agradecer aos soldados antes do Dia de Ação de Graças. Mas na prática a gente sabe que essa viagem tem outro peso, né? Isso porque ele é o principal idealizador da operação Southern Spear, ou seja, essa operação Lança do Sul, que é a maior concentração de forças navais norte-americanas no Caribe desde a crise dos mísseis de Cuba em 1962. Então, mesmo com todo esse discurso oficial, né, seja de cortesia, ele está indo para lá para fazer uma pressão, é uma pressão contra o regime do Maduro na Venezuela, é uma pressão que eu digo que é uma pressão barata. Por quê? Porque os Estados Unidos eles têm nesse momento 20% de toda a sua força naval nessa região lá. Isso sim custa caro. Custa caro você manter de 10 a 15 mil soldados nessa região. Agora, você mandar um general de alta patente assim é um preço barato comparado aos efeitos que isso pode ter no sentido de pressionar o regime do Maduro e mostrar que o Donald Trump ele está levando a sério essa pressão que está fazendo. Lembrando que isso tudo acontece logo depois também dele designar aquele cartel de Los Soles, que ele afirma que existe, assim como outras autoridades norte-americanas também, como uma organização terrorista, o que lhe daria legitimidade para ele realizar certas operações em território venezuelano. E, paralelo a isso, Neila, eis que surge também a notícia pelo Axios de que o Donald Trump ele disse para o seu time que ele planeja ter uma conversa direta com Maduro. Não existe data marcada, mas a ideia ela tá jogada, tá sobre a mesa. Isso chama atenção porque acontece, né, justamente no momento em que essa pressão aumenta. Então, a análise que daria para fazer de tudo isso é que o Trump ele tem sim uma ofensiva militar contra o narcotráfico, mas essa ofensiva militar, ela não necessariamente ela é a mesma ofensiva que está sendo feita contra a Venezuela. Por quê? Porque ele está ali abrindo caminho para o diálogo. Então, tudo pode nos levar a crer que o Trump ele pode estar disposto a fazer algum tipo de acordo com o Maduro. Um acordo que seja tanto no sentido de que o Maduro volte a receber remessas ou levas muito grandes de imigrantes venezuelanos de volta ao país, ou até mesmo algum acordo. E aí vem a bomba de exploração de petróleo. Então, com o Donald Trump que gosta bastante de petróleo, ele que tem como lema Drill, Baby, Drill. Então, vamos ver o que o Maduro vai poder oferecer para o Trump para que ele dê um passo para trás. Bom, falando ainda sobre Trump, sobre os Estados Unidos, porque as autoridades americanas e russas estão em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, para discutir uma proposta de paz na Ucrânia. Urian, como é que você enxerga esses passos? O que a gente pode esperar? Então, a Rússia ela já começou a dar sinais de que ela pode rejeitar essa nova versão do plano de paz negociado entre Estados Unidos e a Ucrânia. Isso porque, segundo o chanceler da Rússia, o Sergei Lavrov, o atual texto, ou seja, aquele que foi de 28 propostas, que era visto como completamente pró-Rússia, que era interpretado quase como se fosse uma rendição, ele passa a ter uma nova versão de 19 e, de acordo com Lavrov, ele não corresponde àquilo que o Vladimir Putin teria combinado com o Trump quando ele fez aquela visita ao Alasca alguns meses atrás.
Agora, essa versão que ela foi discutida em Genebra, ela suavizou diversos pontos que para os ucranianos eles eram considerados como completamente inaceitáveis. Então agora é quase como se a Rússia ela achasse que ela tinha até então um acordo praticamente fechado com o Trump, mas ela agora, por ver que esse texto ele passa a ser menos pró-Rússia, ela começa também a dar um passo para trás. Mas vale a gente olhar para o campo militar, para o campo ali, realmente para o território ucraniano, para ver o que está acontecendo, para também entender que a Rússia, ela de fato, ela nunca esteve disposta a negociar. Se a gente olhar para o que houve na noite passada, mais um ataque completamente covarde por parte da Rússia contra o território ucraniano, que deixou civis mortos. Eu estava falando na noite passada com um amigo norte-americano que mora em Kiev e ele me mandou mensagens de dentro do abrigo antibombas e dava para ouvir ao fundo o som dos Shaheeds atingindo a capital ucraniana. Então, existem sim algumas concessões ucranianas também que o Financial Times trouxe. Então, por exemplo, o fato de que o país agora ele estaria disposto a reduzir o número do seu exército para até 800 mil soldados. Mas vamos ver como que a Rússia ela vai reagir em relação a tudo isso. Quem está muito incomodado, mas não incomodado o suficiente para passar a agir de maneira mais firme, Neila, é a Europa, são os países europeus. Porque eles enxergam que naquela proposta que havia até então, ela não mexia apenas com as questões ucranianas, mas com as questões europeias. Isso porque aquela primeira versão do acordo, ela afirmava, por exemplo, quais países poderiam ou não fazer parte da OTAN. Isso mexe diretamente naquilo que é a arquitetura de segurança europeia. Como que os Estados Unidos querem negociar com a Rússia algo que é também europeu, que não diz respeito apenas aos dois países, a Rússia e a Ucrânia? Então os europeus eles estão realmente bastante incomodados com tudo isso. Muita coisa acontecendo e sempre Donald Trump envolvido nas histórias, né? Ele sempre tentando. Como é que ele disse? Queria terminar e encerrar quantas guerras, Urian? Infinitas. Ele já fala, ele falou no discurso da ONU, na Assembleia Geral, que ele era o presidente que já tinha terminado com 7 guerras e estava indo para a 8ª. Mas vale a gente ressaltar que é um discurso que ele não faz jus ao que são os fatos, porque muito daquilo que ele negociou ou eram guerras que não eram realmente guerras, eram apenas ali conflitos mais localizados, ou ele ajudou a apressar algum tipo de cessar-fogo que realmente é bastante delicado, que não é assim um fim permanente para a guerra. Então, fala mais do que faz, Neila. Isso a gente já percebeu. Urian Fancelli, obrigada por estar aqui conosco. Te espero quinta-feira. Vamos acompanhando as notícias internacionais. Te espero quinta-feira. Os motores já estão aquecidos. Até lá.